Olá, alunos do terceiro ano. Vamos iniciar a primeira revisão da segunda unidade sobre geometria analítica, a equação geral da reta. A equação geral da reta é o primeiro assunto que nós vamos estudar nessa unidade. E para o aluno encontrar a equação geral da reta, o aluno vai precisar lembrar da fórmula AX mais BY mais C igual a zero. Essa equação, ela define um valor qualquer para x, inicialmente, depois um valor qualquer para y e depois o termo independente igual a zero. Esse A, B e C são números quaisquer. Aí eu tenho aqui 3 exemplos para vocês estudarem. O primeiro exemplo diz assim, ó, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3, 5 e B, menos 2, 6. Qual é o procedimento que o aluno vai fazer? O aluno ele vai precisar, se ele só tem 2 pontos, e precisa chegar nessa equação, AX mais BY mais C igual a zero, primeiro valores de x, depois de y, depois o termo independente igual a zero, o aluno com 2 pontos vai precisar montar o determinante da matriz da terceira ordem. Como? Você vai criar uma matriz, vai colocar o x, o y e a coluna 1, 1, que é a coluna imaginária, para que a gente fique com 3 linhas e 3 colunas, 3 linhas e 3 colunas. E aí o aluno vai pegar o valor de A, que é 3, 5, colocar aqui 3 é x, 5 é y. Vai pegar o valor de B, que é menos 2, 6, e colocar abaixo do valor de A, né? Menos 2, que é x, e 6, que é y. E aí cria-se a matriz da terceira ordem. Nesse momento que eu tenho uma matriz de terceira ordem, eu vou aplicar o determinante da matriz. Como é que eu aplico? Eu vou pegar a primeira coluna, x, 3 e menos 2, e vou colocá-la aqui fora da matriz. Depois eu vou pegar y, 5 e 6, que é a segunda coluna, e vou colocar aqui fora também. Então eu vou colocar do lado de fora da matriz a primeira e a segunda coluna. E vou fazer o procedimento da matriz da terceira ordem, que é, eu vou alinhar 3 linhas para o lado esquerdo e 3 linhas para o lado direito. As linhas do lado esquerdo vão fazer jogo de sinal com esse sinal de menos. E as linhas do lado direito vão fazer jogo de sinal com um sinal positivo. Do lado esquerdo faz jogo de sinal com sinal de menos. Do lado direito faz jogo de sinal com sinal de mais. E aí o aluno vai fazer o produto de quem passa na linha. Então, ó, 1 vezes 5 vezes 2, 10. Menos com menos dá mais 10. X vezes 1 vezes 6, 6x. Mais com menos dá menos. Y vezes 3 vezes 1, 3y. Mais com menos dá menos. Terminei os 3 elementos do lado negativo. Vou agora para os 3 do lado positivo. Então eu tenho ó, x vezes 5 vezes 1, 5x. Mais com mais dá mais 5x. Y vezes 1 vezes menos 2 dá 2y. Menos com mais dá menos. Jogo de sinal aqui. 1 vezes 3 vezes 6, 18. Como eles são positivos, mais com mais dá mais. E agora que foi feito o produto em cada linha, o aluno vai juntar os elementos semelhantes, considerando que eu preciso primeiro ter valores de x, depois valores de y, depois o termo independente igual a zero. Então eu vou juntando aqui, ó. Eu estou vendo aqui o 5x positivo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui 5x. Vou procurar o outro elemento que também tem x. Então, quem é que também tem x? Aqui, ó, menos 6x. Coloco aqui. Terminou os elementos de x. Vou para onde agora? Para quem tem y. Aí eu vou procurar aqui, ó, menos 3y e menos 2y. Coloco aqui. Menos 3y e menos 2y.
Terminando os elementos que tem y, eu vou para os termos independentes, que não tem nada, nem x, nem y. Então vai ficar o quê? Mais 10 e mais 18. E eu coloco aqui mais 10 e mais 18 igual a zero, porque eu tenho que chegar em quem? Na equação geral da reta, que é aplicada essa fórmula aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou juntar quem é semelhante. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, soma e conserva o mesmo sinal, e sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então eu tenho aqui, ó, mais 5 com menos 6 de x vai dar o quê? Vai dar menos 1. Conserva o sinal do maior e subtrai 6 menos 5, 1. 1 o quê? Menos 1x. Agora eu tenho menos 3y e menos 2y, vai ficar o quê? Menos 5y. Soma e conserva o mesmo sinal. E aqui eu tenho mais 10, mais 18, pega ali, ó, aqui em cima. Mais 10 e mais 18, vai ficar o quê? Soma e conserva o sinal do maior. Mais 28, então eu tenho menos x, menos 5y, mais 28 igual a zero. Eu tenho a minha primeira equação geral da reta. Quando eu chego aqui, eu estou vendo que o valor de x é negativo, né? Eu posso também achar, considerar que esta equação, que foi a minha equação geral, ela pode ser o quê? Toda trocada de sinal. Então, eu posso ter ela menos x mais 5y mais 28 igual a zero. E eu posso ter ela x, ó, troco o sinal, mais 5y menos 28 igual a zero. O que foi que houve aqui? Aqui eu entendi que ela foi multiplicada por menos 1. A equação toda multiplicada por menos 1 e seus elementos foram todos trocados de sinal. Certo? Esse é o primeiro exemplo de como chegar na equação geral da reta. O segundo exemplo diz assim, ó, verifique se os pontos A e B pertencem à reta R, de equação, e tem aqui a equação, x mais 3y mais 1 igual a zero. Então, nessa equação, como é que eu sei se o ponto A e o ponto B pertencem a ela? Só pertence o ponto que zera o resultado. De que maneira? Ao substituir x e y pelo valor, aqui ó, x o valor do primeiro número, y o valor do segundo número em cada par ordenado, no caso aqui A, 2 menos 1, 2 é x e menos 1 é y. Nesse caso aqui B, menos 3 é x e 5 é y. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esta equação, que é a equação de estudo, que é essa equação que está aqui, ó, e vou fazer o quê? Eu vou fazer uma substituição. Onde tem x, eu uso o valor de x. Onde tem y, eu uso o valor de y. Faço a operação e vejo que resultado eu vou ter. Nesse caso aqui, ó, x, eu vou colocar o 2, mais 3 vezes o y, eu vou colocar o menos 1. Aí, mais 1 igual a zero. Então, eu tenho essa operação, ó, 2, mais com menos dá menos, 3 vezes 1, 3. Mais 1 igual a zero. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a zero? É. Se ele zera, então o ponto A pertence à reta R, que é a reta que tem esta equação. Como é que eu sei se o ponto B pertence ou não? Vou aplicar o mesmo procedimento. Então o aluno vai pegar o valor de x de B, que é menos 3, trocar aqui. E o valor de y de B, que é 5, e trocar aqui. Então, vai ficar o menos 3, mais 3 vezes 5, mais 1 igual a zero. Nesse caso aqui, ó, não vai precisar, né, fazer o jogo de sinal, como aconteceu aqui, mais com menos dá menos, porque é uma multiplicação. Nesse caso aqui, a multiplicação é a multiplicação de valores positivos. Então, eu vou ter menos 3, mais 3 vezes 5, mais 15, mais 1 igual a zero. Vou juntar os sinais semelhantes, então eu coloco menos 3 mais 15 com mais 1, dá mais 16. Menos 3 com mais 16 vai dar o quê? Mais 13.
mais 13 não é igual a zero, é diferente de zero. Se é diferente de zero, então este ponto B, ele não pertence à reta com essa equação. Como é que eu respondo? B não pertence a R. O A pertence porque zera, tá vendo? E o B não pertence, por quê? Porque não zera, deu 13. E 13 não vai passar no eixo. E eu tenho aqui um terceiro exemplo, né, para a gente fechar essa parte. Ele diz assim, ó, calcule o valor de K, que é uma letra qualquer que vai aparecer na equação, para que o ponto P pertença à reta de equação. Tem aqui a equação. Ó o K aqui, ó. O K apareceu na equação. E ele deu um ponto, né? Um ponto qualquer lá no plano cartesiano. E eu, com a equação e com o ponto, eu vou utilizar que argumento para eu achar esse valor de K? O argumento da substituição. Então eu vou pegar o ponto P, 2 menos 1, vou pegar essa equação, onde o K aparece, ó o K aqui, ó, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir os valores de x e de y pelo meu ponto P, que é 2 menos 1, e vou trabalhar com a incógnita K, para achar o valor dele. Então vai ficar, ó, 3 vezes 2, vai dar 6. 4 mais 4 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 4 vezes 1 é 4, menos 4, mais K igual a 0. Então eu tenho aqui uma equação em K. Só mais 6 com menos 4 dá mais 2. Vou conservar o sinal do maior e subtrair. Mais K igual a 0. Então eu tenho aqui o quê? K igual... Esse 2 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então, K é igual a menos 2. K é igual a menos 2 para que esse ponto P pertença a essa equação. Por hoje é só.